Bom dia, meus companheiros, bom dia, minhas companheiras, bom dia a todos os internautas. Hoje estamos aqui iniciando mais um Minuto da Democracia. Minuto da Democracia é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores que, através da sua liderança, faz esse balanço da atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na ALBA e também discute questões importantes, fundamentais, candentes da nossa conjuntura política e da nossa história. E hoje são 4 de novembro de 2019. Exatamente nesta data, nós completamos 50 anos de assassinato dos mais importantes revolucionários brasileiros, que foi Carlos Marighella. Então, 50 anos de assassinato pela ditadura militar. Então, esse fato é um fato fundamental da nossa história, de todos os revolucionários brasileiros, da esquerda brasileira e das forças democráticas desse país. E aqui convidamos hoje justamente um outro revolucionário, que se transformou num especialista em fazer memórias e escrever sobre a vida de revolucionários brasileiros. Então, ele escreveu sobre Carlos Lamarca, ele escreveu sobre Carlos Marighella, e ele é um velho conhecido nosso. Então, ele viveu a ditadura militar, ele sentiu na própria carne, porque foi torturado, né? Então, ele fez parte desta luta e veio para o Partido dos Trabalhadores. Então, o Partido dos Trabalhadores aqui na ALBA tem uma honra muito grande de receber aqui o militante político, o intelectual, nosso companheiro Emiliano José. Emiliano José, ex-deputado estadual, que teve uma atuação brilhante nesta casa, combativo, ali comandando a oposição ao embate ali com o ditador desse estado aqui, e deputado federal também. E depois, hoje, ele vive viajando esse país, fazendo o lançamento, se dedicando à memória e à história desse país. Emiliano José, é uma honra recebê-lo em nosso programa. A honra é minha de conversar com você, grande companheiro de luta já, embora bem mais novo que eu, mas já de décadas, posso dizer com tranquilidade que você já está nessa luta há muito tempo. E me honra muito estar aqui, você liderando a nossa bancada. Eu já estive nessa condição sua, né? Aqui como parlamentar, foi uma passagem muito rica da minha vida. A gente está deputado, né? Você está hoje, amanhã pode não estar, mas nós estamos sempre, você sempre esteve, deputado ou não, na luta pela libertação da nossa gente, na luta quando estávamos no governo, no governo federal, pelo fortalecimento do nosso governo naquela época, na luta hoje pelo fortalecimento do governo da Bahia, do governador Rui Costa, e na luta hoje para derrotar esse governo, embora eleito, governo com traços neofascistas muito fortes. É nessa luta que nós nos encontramos hoje. Mas, Emiliano, hoje, 4 de novembro, né, 50 anos de assassinato da ditadura, pela ditadura do Carlos Marighella. E você escreveu Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura militar. Eu gostaria de ter a sua opinião, porque eu fiz parte também da Comissão da Verdade desta casa, que era elemento para a gente trabalhar justamente a justiça de transição, a chamada.
Então eu queria ouvir de você. Houve justiça de transição no Brasil? A ditadura militar acabou no Brasil? Nós não completamos este processo. O processo a que você se referiu, chamado de justiça de transição com propriedade. Nós não completamos. Eu não sou dos que lamentam como se nada tivesse sido feito. Muita coisa foi feita no Brasil. Você é parte desses esforços. Muitas comissões da verdade, elas se espalharam pelo Brasil. Houve a Comissão da Verdade Nacional, que deu uma contribuição muito grande. Houve esforços para a reparação, né, dos que sofreram a violência da ditadura. Agora, nós não tivemos força, é preciso dizer, para punir os torturadores, os criminosos da ditadura, os terroristas da ditadura. Porque eu digo, houve terrorismo no Brasil, mas foi da direita e foi oficial. A ditadura prendeu, sequestrou, matou, desapareceu com pessoas e não aconteceu nada com esses criminosos, né? E, lamentavelmente, você falou em justiça de transição, lamentavelmente o Supremo Tribunal Federal convalidou uma interpretação de anistiar os torturadores. Porque não havia tanta certeza de que a lei de anistia de 1979, não havia tanta certeza na interpretação de que aquela lei anistiava de fato os torturadores. No entanto, o STF resolveu dizer que de fato os torturadores estavam anistiados, né? Então, não, nós não completamos o processo de justiça de transição. Estávamos caminhando, né? E tudo isso, completar um processo de justiça de transição, depende essencialmente de correlação de forças política, uma correlação política de forças que você consiga juntar grandes parcelas da sociedade para garantir que ela ocorra. E nós não completamos esse processo e há que se considerar que com a derrota que nós, a esquerda e os setores democráticos, porque não foi só a esquerda, esse processo que nos derrotou agora, todos nós fomos derrotados, os que são da esquerda, amplo sentido, e os que são até do centro, de alguma forma, chamando, até o centro democrático foi derrotado nessa última eleição, com todas as características dela, né, que eu ainda não estou discutindo, mas nós fomos derrotados e derrotados por uma liderança que advogava a celebração da tortura. Um presidente da República que já antes é preciso fazer justiça a ele. A natureza fascista dele, do atual presidente, nunca foi negada. Ele, naquele escandaloso impeachment da presidenta Dilma, ele falou com toda a nitidez da admiração dele pelo maior assassino da ditadura, o símbolo maior de um criminoso, covarde, terrorista, que era o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele declarou que era o herói dele, né? Então ele não enganou ninguém, não. Ninguém pode dizer que ele enganou. Ele falava tudo isso antes, da admiração dele pela ditadura e do escárnio que ele fazia sempre aos lutadores, aos que enfrentaram a ditadura. Então nós não completamos o processo chamado justiça de transição, não. Nesse sentido você tem razão. Mas eu não desmereço o muito que foi feito, foi feito. Você trabalhou tanto, tantas comissões. Aqui na Bahia houve várias comissões, na verdade. Houve a da universidade, houve a do governo do estado, houve a da Assembleia, houve a de prefeituras. Eu fui a uma discussão de comissão da verdade, prefeitura não, de Câmara Municipal, lá em Vitória da Conquista. Eu fui lá com Maria José Malheiros,
sobre quem escrevi um livro, A Última Clandestina em Paris, sobre quem também fiz um filme chamado A Última Clandestina em Paris. Então, e há um acervo de memória, aí há, já bastante consolidado, sobre o período da ditadura e seus crimes. Eu contribuí com alguns livros, já uma coisa de 15 livros em torno disso, do período ditatorial. Há um acervo muito grande, uma contribuição muito grande sobre esse período. Embora eu insista sempre, ainda não revelamos quase nada do que foi o terror da ditadura. Agora nós temos muito revolucionário com relevância histórica muito grande nesse país. Por que você escolheu escrever, né, e escolheu Carlos Marighella? Carlos Marighella é um desses nomes eternos para a história do Brasil. Seus torturadores, seus assassinos irão, e não há exagero retórico nisso, irão para o lixo da história. Fleury será lembrado, o assassino mor, o que estava lá no cerco na noite do 4 de novembro de 1969, será sempre lembrado como um cruel assassino, né? Que cairá, morrerá ali nas águas de Santos, quem sabe apagado para não revelar tudo, né? O Marighella sempre será lembrado como um herói do povo brasileiro. Já se disse. Triste do país que necessita de heróis. Mas os heróis têm um papel essencial na história desses países. O Marighella é um desses heróis. O herói nunca é solitário. O herói não é ele e suas circunstâncias. O Lula, hoje, é um herói em vida do povo brasileiro. Mas é ele e tudo aquilo que ele simboliza o povo brasileiro, as classes trabalhadoras brasileiras, o que ele conseguiu unir, representar, simbolizar. Mas isso eu posso agora, volto para Marighella. Marighella conseguiu fazer isso. Marighella, ele começa sua militância aqui na Bahia muito jovem, estudante de medicina, já revelara seu talento como secundarista, já fazendo prova de física em versos, era um talento raro, uma inteligência rara, e se envolve já no início dos anos 30 na luta contra Juracy, na faculdade de medicina, ainda não comunista, mas um rebelde indômito. E em 34 ele entra para o PC, para o PCB, Partido Comunista, e depois enfrenta duas prisões, uma em São Paulo, outra no Rio, e a última delas ele fica até 45 preso, né? E já comunista, já desses sujeitos que se marcam pela lealdade aos princípios, né? Porque torturado barbaramente, ele nunca revelou nada, né? Sempre enfrentou com absoluta coragem e disposição os torturadores. E quando sai, e ele foi eleito para a direção do PC, preso, né? Porque o PC estava numa fase de reorganização, muito atingido, sobretudo a partir da insurreição de 35, que foi esmagada, né? Que foi uma insurreição dirigida pelo partido, mas foi esmagada mesmo a ferro e a fogo, enlouqueceu gente como Arthur Evert, um dos dirigentes da Internacional Comunista enviados para cá. A Olga Benário foi enviada para o forno crematório do Hitler, e lá morreu, como se sabe. O Rodolfo Giordi ficou preso um tempo, depois voltou para a Argentina, que eram os caras da Internacional que vieram para aquela insurreição. O Prestes ficou até 45, como se sabe. O Marighella é parte dessa história, né? Porque é ruim isolar um grande nome, embora um grande nome seja um grande nome, mas ele é parte, o
Marighella é parte do movimento comunista, né? O Marighella era um comunista. Porque hoje tem medo de falar isso, ou parece que é um nome maldito, ser comunista, né? Eu digo sempre, quando provoco isso, eu sou um comunista. Ponto. Querem discutir isso? Vamos discutir, né? O que é um ser comunista? E o meu horizonte, minha perspectiva, eu não vou ver isso. Mas minha perspectiva é o comunismo, não é nem o socialismo, então, para ser muito claro, né? É o comunismo. Mas não é essa a discussão que nós estamos fazendo aqui. Marighella era um comunista, queria a libertação da humanidade e queria a libertação do seu país, queria a libertação da classe operária, né? Tudo aquilo que o marxismo pregou lá, hoje, do jeito que se queira, nós não vamos discutir tudo isso aqui, mas a partir dessa prisão, consolida-se nele um espírito comunista, né? Ele é um deputado, ele se elege deputado constituinte pela Bahia. Importante lembrar isso, né? O cara se elegeu deputado constituinte pela Bahia. É um deputado brilhante, né? Como deputado constituinte, fica apenas 2 anos, porque veio toda a Guerra Fria, já começava a se manifestar. O Dutra foi uma radicalização de direita, né, do governo, porque curiosamente a história, a gente sempre precisa, você é muito sábio quanto a isso, a gente sempre precisa, para pensar hoje, a gente tem sempre que olhar para trás, ver a história, né, como é que ela se deu. E o Getúlio, curiosamente, estava fazendo uma conversão para melhor em 45, mas ele sofre um golpe e ele tem que apoiar o Dutra. Ele sofreu um golpe ali. Havia um movimento querenista que, inclusive, o Partido Comunista estava a favor já do Getúlio. Mas aí ele não faz o Dutra, se elege a uma repressão violenta ao movimento popular e sindical, e aí há a cassação do PC e a cassação de toda a bancada. Mas aí Marighella, no seu tempo, né, por conta da sua militância, ele já foi declarado o inimigo número 1 da ditadura. E hoje, projetamos 50 anos depois, ele continua assombrando, não é? E nós vivemos num momento de negação da história e, de forma determinada, eles tentam negar, né, essa vida desse revolucionário Carlos Marighella. Se a gente for fazer uma transposição no tempo, nós que somos do Partido dos Trabalhadores, considerados os maiores partidos de esquerda da América Latina, para a gente nos organizar no sentido de se contrapor a esse tempo nefasto, né, de um projeto neofascista, ali representado por um clã familiar, que uma hora é o pai e outra hora são seus filhos, negando a história, agredindo figuras tão importantes. O que é que nós temos que aprender que aquele período ali, Marighella resistindo ao combate à ditadura, e hoje, para resistir e para avançar na retomada da democracia nesse momento da história do Brasil? Do Marighella, creio que há muitas lições a serem retiradas, e eu acho que a pergunta tem muito a ver e vem com muita propriedade para este momento que nós estamos vivendo. Do Marighella, nós temos a recolher as lições pelo positivo, pelos acertos, e as lições pelos erros também. Um grande homem, a gente tem a obrigação de analisá-lo sob diversos ângulos. Não tem linha reta na atividade de um grande homem, né? Não tem. E na vida política não tem linha reta, tem o acerto e tem o erro. O Marighella, você tem a recolher da trajetória dele a imensa coragem, que é um atributo essencial da vida política, né? A Hannah Arendt, que é uma liberal bastante avançada, que não é uma marxista, mas ela dizia
que a principal virtude da política é a coragem. Porque sem coragem você não anda na vida política. É essencial você ter coragem. Claro que a isso você tem que juntar o pensamento, a densidade da formulação, né? E o Marighella era um homem extremamente corajoso, decidido, determinado, porque também um comunista, né? E a escola também é outra coisa que a gente tem que recolher. A escola do Partido Comunista foi uma escola muito importante. Não estamos discutindo todos os aspectos do PCB, de seus acertos e seus erros, mas foi uma escola de formar quadros, né? e de infundir coragem nesses quadros. Agora, o Marighella era quase temerário, uma coragem extraordinária, né? A disposição de luta, de nunca ceder, de nunca se assustar com conjunturas complexas. Isso vale para nós hoje. Eu sempre digo, e não gosto de uma visão que é assim, elogiosa dos outros povos e negativa relativamente ao nosso povo. Não gosto. Quando me disseram esses dias, né? Olha o Chile, veja o povo chileno está na rua, a gente não faz nada. Eu digo, o povo chileno demorou mais de 30 anos para ir para a rua. Foi esmagado, né? Não é bom esse tipo de formulação. Então, do Marighella a gente recolhe muito isso. A combatividade, a coragem, a disposição de luta, não se dobrar diante de conjunturas complexas e difíceis, estar sempre pronto para a luta junto com seus companheiros, né? E isso ele fez durante toda uma vida, até pelo menos o início do golpe de 64, o golpe de 64, os primeiros dias, ele se insurge contra a orientação do PCB, né? Insurgir-se contra a orientação do PCB poderia ser uma coisa muito positiva. Diríamos que nós, o PT, é um pouco herdeiro dessa tradição, no sentido de ser uma força de esquerda, a maior força de esquerda do mundo ocidental, que recolhe lições, que às vezes a gente tem medo de dizer isso, recolhe lições do PCB, mas ao mesmo tempo nega outras coisas do PCB, e a determinação, a firmeza e o crescimento do partido tem a ver com novas visões de mundo. Mas não fortaleceu a ideia de partido. Qual foi o principal erro do Marighella na fase pós-64? Negar o partido. Isso aí eu não estou dizendo nenhuma novidade, porque isso o Florestan Fernandes vai desenvolver também muito bem. O principal erro dele foi acreditar na coragem dele, e absolutamente meritória, e acreditar num conjunto de companheiros corajosos, dispostos à luta e tal, para derrotar a ditadura. Ele acreditou nisso, e esse foi seu grande erro. E ele caiu a partir daí no cerco estratégico da ditadura e no cerco tático. Florestan chega a dizer, se a guerrilha urbana, como ele valorizou e defendeu, Marighella, se a guerrilha urbana não surgisse pela esquerda como surgiu, ela surgiria pela direita porque ela era necessária à ditadura. Foi o grande erro do Marighella. E até pelo erro nós aprendemos também, porque a história não é... A gente não aprende só com os acertos, a gente aprende também com os erros dos grandes revolucionários. Nós temos que ter hoje, estou falando de hoje, nós temos que ter a coragem de persistir na luta, mas a sabedoria de saber que nós só vamos avançar junto com o povo brasileiro. Sozinho, a sua coragem, que eu sei que é verdadeira, ou a minha, que eu sempre fiz questão de tê-la. Se é boa, se é grande, eu não sei, mas sempre quis ter, não vai resolver nada. Resolve se a gente estiver afinado com o povo brasileiro. Então, eu considero que as lições do Marighella são muito grandes. Aquelas a que me referi, de toda uma trajetória de luta, de combatividade, de direção política, de trabalho no partido e tudo, e depois o segundo momento, que é o pós-ditadura, que ele não quis criar um outro partido. E aí, diz o próprio Florestan, ali foi um grande erro dele, ele dizia, não, a ação é tudo, a ação nunca é tudo.
A ação interessa se guiada por um pensamento, por uma visão, e que tem sempre um partido fundamental a dirigir a nossa ação revolucionária. Aqui tem Valdivino Rodrigues Souza, que é do Fundo de Pasto. Fundo de Pasto. É lá de Uauá, acompanhando o programa e lhe cumprimentando aqui. Então, meu abraço, Valdivino, muito importante a sua participação, mas nós vivemos esse período, né? Diz que é o período das trevas, né? E sempre o aceno, né, desse clã dirigente com o retorno, né? Um deles chegou a anunciar que caso houvesse, né, e você fez essa comparação com o Chile, uma manifestação, a exemplo do povo chileno, que o AI-5, né, e nós vivemos o AI-5 e foi muito duro, né? Inclusive a ALN, a organização depois do rompimento, Ação Libertadora Nacional, não é isso? Por parte de... Foi uma das que teve os maiores quadros assassinados, não é? Verdade. Muitos quadros assassinados. Muitos. Quer dizer, como é que nós chegamos ao estado de se acenar com a volta à ditadura? E aí você falou, sem essas instituições, né, as organizações, há uma resistência, né? Mas não a resistência necessária, e defender, né, a democracia quando ali há agressão de todo mundo, e chegamos ao nível de chamar de hiena o Supremo, partidos políticos, né? Então, que tempos são esses que nós estamos vivendo? São tempos, Marcelino, que desafiam o nosso entendimento. É nossa obrigação de militantes, de revolucionários, de militantes do Partido dos Trabalhadores, entender esses novos tempos. Nós não somos, o Brasil não é uma ilha, né? Não, eu vou aspiar loucuras, porque eu não acredito que sejam loucuras, como a que nós estamos vivendo. Outros povos do mundo também têm vivido, né? Nesta quadra que nós vivemos do modo de produção capitalista. Eu vou falar de coisas, de um tema até pouco utilizado, né? É o capitalismo estúpido, como diria o assessor lá do Clinton, né? É o capitalismo nessa nova fase dele de ultravalorização do capital financeiro, de domínio total do capital financeiro, de uberização do mundo, que eu chamo, de precarização profunda nas relações de trabalho, no mundo do trabalho, o tempo do Uber, né? De 30 mil bike boys lá em São Paulo morrendo de sandália havaiana e trabalhando sem nenhuma proteção, ou dos motoboys, milhares e milhares, ou dos motoristas de Uber. Eu andava com um esses dias e me dizia, o meu medo é perder o carro. Não é nada, não. Por quê? Não, porque se me roubar o carro, eu tenho que pagar 5 mil à locadora. Pronto. Lascou a vida do cara. Ele não tem direito nenhum, não tem nada. E isso não é uma coisa do Uber, é um modelo nas relações de trabalho que estão se constituindo no mundo. Então, chegou ao Brasil isso. O Temer foi a antessala deste grande projeto. Eles têm um projeto. O que a gente tem que parar é de dizer assim, olha a loucura do Bolsonaro, olha isso, olha aquilo. Não, ele faz a loucura, enquanto isso a faca está entrando, para usar uma metáfora, mas não é tão metafórico não. Enquanto isso, os direitos da classe trabalhadora estão sendo subtraídos numa escala monumental, como nós nunca havíamos visto antes no Brasil. Claro, isto se dá aqui sob essa roupagem a que você se referiu. Enquanto estava se discutindo
como o grupo miliciano matou Marielle, rapidamente veio o assunto ato 5. Não era por acaso. Se esquece de discutir os milicianos do mesmo condomínio. Vamos pensar um pouco, né? Do mesmo condomínio onde saíram os matadores de Marielle. Eu não vou nem discutir o detalhe disso, como é que foi aquele telefonema. Lá não tem interfone, a Nassif revelou isso. Aquilo é só por aparelho de celular. Eu não vou discutir se foi o atual presidente ou não que atendeu. Agora, as relações deles são evidentes demais. As relações do presidente e seus filhos com a milícia, com os chefes da milícia, são absolutamente transparentes. Fosse, eu imagino, por absurdo, com um que fosse dos nossos, vamos dizer que um companheiro nosso tivesse, já estava preso, já estava o diabo, né? Agora ali está evidente a relação, não está? Mas enquanto isso ele divide para ato 5, fala nas hienas, e nós sabemos que naquilo ali tem mais coisa do que a gente imagina. Até que a jornalista da Folha, a Mônica Bergman, disse: tem uma coisa muito importante para estourar nas próximas horas. Não sei se vai estourar, se não vai. O que quero dizer é que a fórmula de que a maneira de governar que o capital financeiro encontrou e optou por isso, porque a burguesia, que eu nem gosto de chamar de burguesia brasileira, porque essa é absolutamente secundária face ao grande capital, a burguesia, o capital financeiro, optou por esse cara. Já que não deu certo o Alckmin, já que não deu certo, sei lá, Amoedo, não, vamos aqui mesmo, e foram e fizeram escolha, não tem dúvida nenhuma, também não tem ninguém inocente. Aí fizeram a opção por ele. Então, eu digo, é um momento que nós temos uma grande responsabilidade, temos grandes méritos em todo o nosso trajeto de governo, temos grandes defeitos também. Um deles foi muito do que nós fizemos no plano estritamente material, e olha que fizemos foi a maior transformação social dos períodos dos 2 governos do Lula e o primeiro da Dilma, foi a maior transformação social do mundo naquele período. Mas nós não cuidamos de uma coisa essencial, que é a cabeça do nosso povo, que é o coração do nosso povo, que é a cultura. Cultura no sentido ampliado da palavra. Começou alguma coisa, o Gil e o Juca fizeram, mas precisava ser uma coisa casada. Cultura e educação são coisas que não podem estar separadas. Eu estava em Cuba o ano passado, em novembro, e eu, 25 de novembro, estava sendo comemorada em todas as escolas de Cuba a revolta da Chibata. Nós fazemos isso aqui nas nossas escolas, fazer um dia de revolta dos malês, um dia de revolução dos alfaiates, um dia do contestado. Em Cuba isso é discutido, por isso que aquele povo existe há tantos anos. Fidel dizia, aliás, toma ousadia de citar o Fidel, nossa resistência aqui não é da bala, dos guerrilheiros, dos canhões que nós temos e temos, é da cultura do nosso povo e da educação do nosso povo. Nós temos que juntar educação, cultura, convencimento da nossa gente e não xingar o povo brasileiro, como alguns dizem, mas é tudo ignorante, não sei. O povo brasileiro é um povo que construiu uma nação extraordinária e que já fez lutas extraordinárias. Agora, mas xingar os evangélicos, não! Nós temos que respeitar todas as religiões. Se não soubermos trabalhar com a nossa gente, é problema nosso. E é um momento importante de nós trabalharmos tudo que puder, com um partido tão forte como o nosso, com o nosso povo, ir lá conversar e ouvi-lo e aprender também. Nós temos muito que aprender com o nosso povo. E ter, é o que eu digo, é preciso ter firmeza, coragem, determinação e, às vezes, nas conjunturas difíceis, paciência. Fazer como o velho marinheiro que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Mas, Emiliano José, se foi o nosso tempo até o Acabou já.
Tá tão bom. Tão bom esse papo, mas estamos aqui hoje prestando essa grande homenagem a esse grande revolucionário brasileiro, Carlos Marighella. Então, muito obrigado a você por sua presença e Lula livre e viva Carlos Marighella, herói do povo brasileiro.